Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do podcast Lente Espírita. Esse podcast que tem por objetivo refletir o nosso dia a dia à luz sob as lentes da doutrina espírita. Aqui é Gabriel Marins e sinta aquele abraço de quem tá com saudade daquela convivência aglomerosa, de loucura, de comerres e coisas da vida, e te convida neste momento, já que a gente não pode estar muito bem aglomerado, a sentar à mesa e tomar um bom café conosco, porque a conversa promete. E antes de mais nada, hoje em especial, queremos mandar um grande abraço. Pois é, Gabriel. Aqui é Rosália Romão e o nosso abraço especial vai para uma galera que nos trouxe uma linda surpresa ontem. São os Jovens Galácticos. Vocês podem buscá-los no Instagram no @jovensgalácticos, que iniciaram um estudo. Adivinha, sabe qual o tema? Egoísmo estrutural. Olha que legal, pessoal, muito legal mesmo, muito obrigada por esse presente, só alegria. Pô, é aquela cereja de bolo, né? A gente começou o podcast, a gente sonhava assim, cara, será que a gente consegue criar conteúdo para ampliar debates que a gente julga ser importantes, que a gente possa dar uma contribuição ainda que seja? Tá fluindo, galera, tá fluindo. E para completar, um abraço pro meu amigo Caçambinha. Caçambinha essa semana, meu amigo de trabalho também do Movimento Espírita. Falou um monte de coisa, passou lá pra gente ali uma avaliação do podcast. Todas essas avaliações, gente, pra nós que estamos iniciando e que somos lá amadores, ajudam demais. E ele gostou da parada, ficamos felizes. Muito bom. E hoje nós vamos ao último episódio dessa série Egoísmo Estrutural. Aquele Gabriel. Mesmo, pô. Daria pra fazer mais uns 6. Mas antes de iniciar, nós temos uma novidade para vocês. Além de nos acharem nas principais plataformas que tocam podcasts, agora vocês também podem acessar o Lente Espírita pelo YouTube. Isso mesmo, pelo YouTube. Nós iremos inserir aos poucos os episódios antigos, mais o episódio 30 do Lente Espírita e esse que vocês escutam hoje já estão disponíveis no YouTube. Então é só acessar, tá tudo lá, vai ficar tudo lá. E essa série Egoísmo Estrutural já está no YouTube. E agora toda a galera que tem dificuldade com essas novas tecnologias, tal de podcast da vida, também terá uma forma simples e direta de ouvir o Lente. E além disso, galera, usem lá o YouTube como espaço para interação, onde cada episódio você pode chegar lá, comentar, debater, discutir, e a gente quer isso, galera. Vocês estão entendendo que a gente quer isso? Não queremos ser aqui uma voz da verdade, queremos ser uma proposta reflexão, para que possamos nos aproximar do que é coerente, conversando, abraçando outros pontos de vista, pensando, pesando cada um dos nossos entendimentos. Então vamos lá, pessoal. Não deixe que o Lente seja uma construção só nossa. Nós queremos muito ouvir vocês, queremos muito trocar com vocês. Podem falar conosco pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @podcastlentespírita e pelo nosso e-mail, espiritalente@gmail.com. E vocês já sabem, né? Nós queremos ampliar essa conversa, não porque nós somos megalomaníacos, mas porque acreditamos que esses papos precisam acontecer mais no movimento espírita. Então, se você também acha isso, nos ajude a divulgar esse podcast para outros corações, pessoal. E vamos criar um espaço bonito, um espaço alegre, um espaço parceiro de diálogos. Agora, vamos para o nosso episódio. Partiu! E, como dissemos, esse é o 3º episódio da série Egoísmo Estrutural, sendo um estudo aprofundado da questão 917 de O Livro dos Espíritos. Nela, os espíritos respondem a Kardec que o nosso egoísmo não é uma construção única e exclusivamente individual. Existe uma série de fatores externos, as leis, a organização social, a educação,
as nossas estruturas fundamentais que contribuem não só para insuflar, mas também para naturalizar o egoísmo que já existe em nós. Já tratamos nos episódios anteriores sobre o conceito de estrutura e naturalização. Já falamos sobre as leis e a organização social. E hoje, fechando com chave de ouro, vamos conversar sobre o egoísmo estrutural e a educação, galera. É isso, pessoal. O nosso egoísmo, que ainda impera dentro de nós, nem sempre pode ser visto. Está de tal maneira, tão naturalizado, que nós precisamos que parte dele se exponha, nítida e materialmente fora de nós, para identificá-lo. Assim como acontece conosco quando temos dores nas articulações, não é mesmo? As dores são só a expressão externa de um problema que nem sequer percebemos, da forma como andamos, da postura da nossa coluna. Nós nem percebemos o mal que elas fazem, mas podem culminar em dores significativas que influenciam todas as nossas atividades do dia a dia. Quem tem sabe, né, pessoal? Identificar nossas dores e patologias sociais, no caso desse estudo, na nossa educação, seja aquela dos lares, religiosa, institucional, etc., vão nos ajudar a entender o cenário que nos influencia desde o berço, que atravessa gerações, encarnações, para então pensarmos em tratamentos para cada um dos casos. E é daí que vem a pergunta: o que é educação e qual o seu objetivo? Onde o egoísmo está presente nela? Quanto do egoísmo aprendemos através da educação? Existem casos de educação atual que representam avanço do amor em relação ao egoísmo? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, quem vem aí, Gabriel? Uhul! Quem vem aí, galera? Fortíssima de peso hoje. Para começar, Renata Araújo, mãe de uma poesia chamada Lavínia. Eu sou suspeito para falar, xodó especial. Gosta de brigadeiro na colher, de aipim com café, pode chamar ela para um aipim com café, e de pensar a educação, especialmente a partir da maternidade. De formação é pedagoga, mestra em educação pela UF, atua como pedagoga no MPRJ e como secretária editorial da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, que é um periódico científico da ANPAI. A casa espírita de origem é o Grupo Espírita Allan Kardec em Araruama. Gente, eu vim de lá também. Daqui a pouco o povo vai falar que eu tô trazendo só gente que eu conheço, Rosália. Mas você tem que falar aí, Rosa, que você também traz gente que você conhece, pelo amor de Deus, senão eu vou achar que é monopólio meu aqui. E atualmente, Renatinha está vinculada ao Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque em Niterói, casa que por acaso eu também estou vinculado. Tá panelaço mesmo isso aqui, hein, Renatinha? Chega chegando, minha amiga, suas palavras iniciais. Ai, gente, que bom fazer parte, né? Eu acompanho esse projeto desde que ele era uma ideia, né, uma semente. E aí vê-lo aqui rompendo esse solo, verdejando, é mesmo uma alegria imensa, né? Parabéns e obrigada por tanto, né? Que a gente tem uma conversa capaz de remexer aí as nossas águas internas, né? Perceber as coisas que nos compõem, né? Enquanto sujeitos, enquanto pessoas que estão no mundo. E de que forma estamos, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? A que estamos servindo, então que seja bom. E daí quem vem, Rosália? Daqui quem vem é o Igor Nunes. O Igor é produtor cultural, ele é estudante de letras e mestrando em comunicação. É espírita desde o nascimento e está como coordenador de estudos do Polo 17 da Comerge e membro da coordenação da juventude do Serviço de Evangelização da Família do Sérgio. O Igor já nos deu um presente participando desse podcast, um dos podcasts mais acessados do Lente Espírita, a saída da juventude espírita do armário. Um amorzinho, cheio de cachinhos, angelical, um espírito em evolução, criado para a felicidade aqui no planeta Terra, contemporâneo nosso. Igor, suas palavras iniciais. Oi, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Está sendo um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu quero já iniciar reforçando
que essa série Egoísmo Estrutural ela está fantástica. Na semana passada, no último programa, né, que eu vi, o 30º, ele estava incrível. O Lúcio me fez chorar. Então, Lúcio, quando estiver ouvindo isso, saiba disso. Porque eu fiquei igual aquele meme que a cabecinha começa a balançar e explode com aquela fumacinha. A gente estava aqui um pouco antes de começar essa gravação, a gente estava falando sobre onde a gente ouve o podcast. E eu ouvi os 2 últimos episódios enquanto eu fazia o cabelo da minha mãe, descolorindo, fazendo matches. E minha mãe falou assim: que programa fantástico, vou adicionar à minha playlist. Eu falei, é isso, Olha! mãe, vamos ouvir, vamos conversar. Eu espero, no episódio de hoje, Um poder beijo, mãe do contribuir. Igor! Ela vai estar ouvindo com certeza. Eu espero, no programa de hoje, poder contribuir com esse debate, acima de tudo, trocar bastante, aprender muito. E, para isso, eu gostaria de citar rapidamente um trecho de Alberto Caeiro, de Heteronômio de Fernando Pessoa, que está no poema Guardador de Rebanhos, quando ele diz o seguinte: nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado, porque ele pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro me despir do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, e desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Alberto Caeiro. Gente, esse poema ele me atravessa de um jeito que reconstrói minha vida. E ele é um dos poemas mais amados pro Rubem Alves, né? Vendo o Rubem Alves ler isso, e vendo o Igor ler isso aqui agora, gente, ó, eu me arrepiei aqui todo, né? Tem gente que diz que isso não é mediunidade, não sei nem o que é, mas eu tô todo arrepiado, dos pés à cabeça. Jesus do céu! Mas vamos começar essa conversa, Rosa, vamos começar essa conversa. E para começar com chave de ouro, para a gente começar a entender ali da base mesmo, do primeiro passo. Renata, ajuda a gente. Você poderia falar um pouquinho sobre o conceito de educação e qual o seu objetivo e quais as diferenças fundamentais entre a educação que a gente tem no lar e aquela que é institucional? Certo. Então, a educação do lar, né, a gente tem na família, né, nesse núcleo familiar, a primeira experiência de socialização da criança, né, um espaço de intimidade, de interação contínua, em que a criança está sendo apresentada ao mundo mais imediato, né, mais particular, que são ali suas pessoas, a sua casa, os sonhos do ambiente, seus objetos, sua rotina. A gente tem no lar a formação de hábitos, né, e os hábitos são feitos através da constância, né? Da observação. O hábito não é só aquilo que a gente quer que a criança aprenda, né? Mas é o que a criança também observa, especialmente no que ela está observando. Então, no lar, a gente tem a transmissão da cultura, o aprendizado do que é certo e errado, segundo os valores daqueles pais, daquele núcleo familiar. É uma educação voltada para o cuidado, para a preservação da vida, a manutenção da saúde. E a criança, ela é educada a partir de um modelo de parentalidade muito próprio. Pode ser um modelo autoritário, pode ser um modelo permissivo, pode ser um modelo misto, em que o pai tem uma postura mais permissiva, a mãe um pouco mais autoritária, pode ser uma junção dos dois, porque eu acho que a gente nunca é uma coisa só, né? A gente é muito misto, a gente é muito misturado, né? Então, tudo isso vai naturalmente, de forma inconsciente, né, compor o alicerce da criança dessa educação que ela tem em casa. Já na educação formal, a escola vai ser, assim, em grande medida, o primeiro convívio social institucionalizado dessa criança. Ela, quando pequena, ela é exposta a experiências de um brincar intencional. A escola ela vai utilizar de métodos, de caminhos pedagógicos que as famílias não têm como oferecer em casa. Mesmo sendo uma família composta de pessoas com algum conhecimento pedagógico, que no caso seria o meu caso, por exemplo, que sou pedagoga, mas eu não tenho como explorar essas questões em sua totalidade, porque, para além de muitas coisas, faltam as pessoas, a interação, o brincar compartilhado, a construção natural que acontece a partir de um convívio, da pluralidade, né? As crianças precisam, né? E aí crianças de 0 a 200 anos,
precisam da pluralidade para crescerem, para se desenvolverem em sociedade, né? Então, a educação, ela é um processo de formação em vários níveis. E nesses níveis, a gente considera a educação do corpo, né, que tem a ver com as diversas habilidades, as competências. A gente pode desenvolver isso desde o útero, né, as inteligências, a moral, que são coisas que a gente trabalha ao longo da vida, na convivência humana. Então, assim, tudo isso é passível de desenvolvimento. Ou seja, a educação, ela não é estanque, né? Ela continua acontecendo, né? A gente nunca para de aprender. Ó, que boa notícia, né? E assim, a educação, ela também tem uma condição de reproduzir, de transmitir, de construir, de inovar os saberes, né? Que compõe uma cultura. Isso significa que a educação de uma sociedade, ela tem uma identidade própria. E é bom a gente ter essa relação em mente. Para ilustrar isso, eu trouxe um texto, um trechinho, na verdade, de uma carta de Benjamin Franklin, que está no livro do Carlos Brandão, que é O que é Educação. E ele vai ilustrar essa relação do tipo de sociedade com o tipo de educação. Eu vou ler aqui, é bem pequenininho. Ele fala assim: nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana. Falavam muito mal a nossa língua. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Essa fala, a gente observa a relação entre a educação, a sociedade e a cultura. É assim, com qual direcionamento que a gente educa? Atende a qual fim? Naquele momento, os homens que ele estava recebendo não tinham a formação que ele precisava. E aí ele oferece, olha, vocês não sabem formar homens, manda seus jovens para cá, que a gente sabe, a gente vai formá-los com um olhar direcionado para caça, para guerra, né, para os cuidados para a vida na floresta, para a construção de cabanas, enfim. Tinha uma finalidade que ele tinha uma concepção diferente da educação para um fim. E aí, esticando esse olhar, a gente pode se perguntar se a educação proposta para os alunos indígenas, quilombolas, do campo, é a mesma que atende aos alunos que estão na área urbana. Né? Seria justo que todos tivessem o mesmo tipo de currículo, sem considerar essas especificidades, o seu contexto, né? Sem ter um pensamento crítico a respeito daquele conteúdo que está sendo ministrado na escola. E aí Paulo Freire tem uma fala que traz muito essa questão do pensamento crítico do que a gente está aprendendo, que ele fala assim, não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual é a posição de Eva, qual é o contexto social da Eva, quem trabalha para produzir a uva, quem lucra com esse trabalho, né? E, para além desse entendimento, tem as normativas, né? A legislação que fundamenta a educação. E aí, no artigo 205 da Constituição, traz o seguinte: a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, gente, se a Constituição Federal ela reconheceu nesse artigo que a educação é um direito de todos e obrigação do Estado, não há como afastar a obrigatoriedade do poder público, né, do governo, em oferecer educação de acordo com as necessidades de cada aluno.
Agora, ela somente pode ser um direito de todos se há escolas em número suficiente, em condições adequadas, se ninguém está excluído dela, né? Então, se existe alguma criança afastada da escola, porque naquela região, naquele contexto populacional, o Estado se ausenta, há uma frustração de um compromisso constitucional. Muito interessante, né? Igor, nós percebemos que essa educação, ela guarda a marca da nossa leitura do mundo, né? Como a Renata falou para nós de Paulo Freire, de uma leitura do mundo precedendo a leitura da palavra, né? Onde, na sua opinião, nós podemos ver o egoísmo imperando na nossa forma da humanidade fazer educação, exatamente porque a nossa leitura de mundo quer que o egoísmo seja conservado, já que esse está naturalizado. Então, Rosa, eu gostaria de começar aqui relembrando uma frase que foi dita até no último programa dessa série, onde foi citado Kardec, que ele nos dizia que é necessário combater o egoísmo como nós combatemos uma epidemia. É a partir do momento que nós identificamos as causas que nós podemos encontrar formas eficientes de eliminar esse egoísmo, né? É isso que a gente está conversando aqui hoje para entender esse egoísmo estrutural. Eu gostaria de pensar primeiro nessa leitura de mundo para construir essa resposta, trazendo um dos pais da sociologia, que é Emile Durkheim. Ele tem um dos livros chamado As Regras do Método Sociológico. E ele nos traz um conceito de sociologia que diz respeito às nossas maneiras de agir, chamado fato social. O que é esse fato social? Então, é sobre as formas de agir dos indivíduos de um determinado grupo ou da humanidade em geral. Elas são as maneiras que nós agimos, elas são moldadas por esses fatos sociais, eles nos influenciam para agir de determinadas maneiras. E aí, como a Renata falou agora, são conjuntos de hábitos que nós praticamos. E aí eu vou fazer até um segundo link com o que o Gabriel já disse também, que é uma leitura de Emmanuel, que fala sobre hábitos também no livro Pensamento e Vida, que é maravilhoso, porque vai falando também sobre esses hábitos, sobre esses moldes que nós estamos inseridos. E ele fala que essas ações, elas permitem a identificação de uma consciência coletiva. Por quê? Porque elas são ações coercitivas. Muitas das vezes nós não queremos agir daquelas maneiras e muitas vezes a gente não percebe. Os fatos sociais, eles são gerais, eles são exteriores e coercitivos. Nós estamos aqui pensando sobre o egoísmo estrutural. E essa definição, ela fala diretamente ao nosso pensamento porque ela é algo maior do que nós. Nós temos o nosso egoísmo pessoal, mas ele é construído coletivamente. E muito mais vezes, ou quase sempre, nós não percebemos. Ele se torna, bem entre aspas aqui, natural. Esse sociólogo, ele diz ainda que esse fato social, esse egoísmo estrutural então, que a gente está falando, ele não pode ser modificado por uma ação individual apenas, porque é uma força muito maior, é uma consciência coletiva que o molda. Existe uma necessidade de um coletivo se estruturar para romper com esse egoísmo estrutural. Nisso, eu aproveito para reiterar, mais uma vez, a importância de nós ouvirmos os programas anteriores para conseguirmos combinar as nossas ideias, falando sobre leis, falando sobre organização sociais, para perceber essa necessidade dessa mudança maior. Além das nossas atividades individuais, que são importantes, que são fundamentais, porque a coerção que a gente sofre, que a gente passa, ela só é percebida quando a gente tenta romper com ela. À medida que a gente tenta sair do que é socialmente estabelecido, nos é confrontado uma realidade que vai nos cobrar o individualismo, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre educação, o fato social ele também está presente porque entra nesse contexto de moldar o indivíduo para o que a consciência coletiva diz que é necessário saber para ser realmente aceito, para ser socialmente aceito, para adquirir cultura, para entender as normas sociais. Então, normalmente, passamos por um processo de preparação cultural que é o que torna a educação um fato social nesse sentido, que é nos instruir para a vida em sociedade. E essa educação ela pode ser nos moldes formais, né, que é o que a Renata acabou de falar para a gente, ou também no âmbito familiar. E a gente vê isso na prática, né? E aí a gente entra na questão que você me perguntou. Quantas vezes, por exemplo, a gente não ouve, e quando eu estou falando aqui sobre sobre como a gente é moldado para agir de determinada maneira. Quantas vezes a gente não ouve, por exemplo, alguém falando assim, eu não gosto
do estilo de música X, dizendo que a minha cultura é superior à outra. Ou quantas vezes a gente não vê uma pessoa sistematicamente corrigindo erros, e aqui eu vou colocar bem entre aspas, corrigindo certas palavras do português de outras pessoas, num contexto informal de comunicação, sendo que a mensagem está chegando. Por quê? Porque existe uma norma criada que nos direciona para ler o mundo de determinadas formas. O nosso egoísmo entra aí, quando a gente acha que a nossa leitura de mundo ela é superior à do outro. Então você me questiona saber e onde a gente pode ver esse egoísmo imperando na nossa forma de fazer educação. Eu vou trazer aqui a educação sobre esses dois olhares que a Renata também citou, que eu citei agora, que é essa educação formal, que é essa que é aprendida na escola, nos ambientes acadêmicos, e a não formal, né, que é o que a vida ensina, os processos de socialização, os amigos, família, nosso bairro, porque no ambiente da escola, no ambiente no ambiente dos nossos lares, a nossa educação informal, o egoísmo ele pode se iniciar, por exemplo, em detalhes muito simples. Por exemplo, o pai que briga com o filho quando ele empresta um brinquedo falando que depois ele vai chorar sem aquele brinquedo. Ou, por exemplo, quando o pai bate no filho falando que se ele chegar em casa chorando, ele vai apanhar mais ainda. São coisas muito simples que a gente vai, porque aquilo foi passado para a gente vai nessa estruturação, entra nessa onda, nesse hábito. A gente, muitas vezes, a gente nem percebe quando a gente repete um ditado muito simples, que é aquele farinha pouca, meu pirão primeiro. Que é, se não vai ter chance para as pessoas, a gente vai primeiro na gente. Então, nesse primeiro na gente, tem um outro que eu estava, enquanto eu fomentava esse estudo, que era: se o meu filho voltar sem o material da escola, ele vai ver comigo. Ou outro que é: ele não pode ajudar o colega, que é cada um por si. E aí a gente vai criando estruturas de competitividade onde a gente separa as pessoas. A gente tem uma conceituação acadêmica de criar uma pessoa vencedor, criando distanciamentos sociais. Você não pode ajudar o colega, isso até mesmo em âmbitos de trabalho. A gente não pode ajudar o outro, a gente não pode se integrar o outro, é o eu pelo eu. O egoísmo ele nos torna seres solitários. E aí, só um parêntese sobre isso, que eu adoro estudar aquilo que me incomoda, né? E aí eu falei com o Gabriel, mandei até um áudio para ele, eu falei assim: Gabriel, eu estou muito ansioso por esse programa, porque é o que eu reconheço em mim. Eu reconheço isso em mim porque eu sei que eu sou egoísta. Minha família, inclusive, ela tem um exemplo de desapego que é o meu irmão. O meu irmão é o melhor exemplo de desapego aqui na nossa casa. Eu falo que ele é um ser de luz que chegou para ensinar a gente a como ser desapegado. Eu lembro quando eu era adolescente, ele uma vez pegou um tênis meu emprestado, sem me pedir, e eu reclamei muito. E isso, eu sei que eu sou uma pessoa muito chata e muito apegada às coisas materiais. Isso daqui para mim está sendo uma aula maravilhosa de ler e estudar sobre isso. E eu lembro que muitos anos depois, isso não tem muito tempo, um certo dia eu queria sair ainda antes da pandemia, deixando isso claro. Eu falei assim: putz, meu tênis está sujo. Aí meu irmão foi na casa dele, que ele mora aqui perto, aí trouxe uma caixa e falou assim: pode usar meu tênis. Aí eu falei assim, ele falou assim: até combina com sua roupa, aproveita aí. Eu falei: obrigado. Só que quando eu abri a caixa era um tênis novo. Eu falei: mas você já usou o tênis? Ele falou assim: não. Eu falei: tá, mas por que eu vou usar um tênis seu que você nem usou ainda? Ele falou: cara, é um tênis. Qual que é a diferença de quem vai usar primeiro? É só você não perder ele, porque eu só tenho esse. O meu outro rasgou, eu comprei esse, é o único que eu tenho. Se trouxer ele de volta no seu pé, já tá ótimo. E eu fiquei lembrando das coisas que eu fui apegado e como isso é realmente uma construção do nosso processo educacional, do que as pessoas vão nos falando ao longo da nossa vida, né? E aí eu fecho esse parênteses com... A gente citou Paulo Freire tem uma frase que fala assim, né? Ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. E por isso nós aprendemos sempre, né? Dentro da doutrina espírita tem aquela clássica e célebre frase que todo espírita conhece, que é o conhece-te a ti mesmo. Para a gente observar essas etapas de modificação e de aprendizado tão essenciais para a nossa modificação íntima, né? E coletiva. E é engraçado que quando eu estava fazendo esse mapeamento de pensar na educação formal e na educação não formal,
quando eu pensei na educação acadêmica, eu estava lendo esse mesmo texto que a Renata citou, do Carlos Rodrigues Brandão, onde cita essa carta dos indígenas, né? Porque o professor Lúcio ele citou no último programa, e aí mais uma vez, ouçam o último programa, falando sobre educação formal e como a educação formal ela também passa por um processo de controle social para nos manter reféns dessa elite que controla e domina as organizações sociais, né? Porque tudo está conectado. São as formas de centralizar o poder para reforçar essa desigualdade entre os homens. Isso é muito importante a gente ter em mente. A educação ela precisa ser libertadora, ela precisa criar pessoas para serem seres pensantes e ter a igualdade de oportunidades e possibilidades de acesso. Então, eu sempre falo que não adianta criar parâmetros curriculares achando que está possibilitando a todos terem as mesmas chances, quando uma criança chega numa casa onde não tem uma mesa para estudar, onde ele não tem um cômodo que seja, ou ele passa a madrugada sem conseguir dormir porque teve um tiroteio na porta, e no dia seguinte tem que pegar 2 ônibus para ir para a escola, enquanto uma outra criança chega em casa e tem uma sala, tem um motorista, tem um computador, espaço adequado, professor particular. A gente já criou a desigualdade educacional nesse processo. O nosso problema educacional acadêmico ele começa bem antes. E mais uma vez, Gabriel já deixou reforçado isso, que é uma opinião pessoal, baseada em alguns estudos, mas é a minha leitura de mundo. O nosso egoísmo, ele começa aí quando a gente não consegue ver o quão egoísta é o nosso sistema que cria essas disparidades e faz com que isso seja conservado, né? Então a gente pode ver esse egoísmo, fechando a minha fala, né? Ele imperando na nossa forma da humanidade fazer educação, justamente porque a nossa leitura de mundo quer que esse egoísmo seja conservado, já que ele está naturalizado, né? E aí eu vou trazer aqui só um trechinho desse mesmo livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na lição 5, quando ele fala sobre educação, ele fala que isso quer dizer, reparemos assim, a necessidade impreterivelmente de educar a todos os seres. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. É a educação que nos propicia o justo burilamento. E aí ele fala da consciente adesão da vontade, dessa vontade de modificação, dessa vontade de aprendizado, para que a gente consiga realmente sublimar e fazer uma modificação no nosso processo educacional. Eu posso pegar um gancho nessa fala? Por Posso favor, pegar uma gente. Eu carona? tô aqui só. A gente Sim, está aqui, né, Igor. Rosália? Só É bebendo assim, dessas águas. fantástico que o Igor traz. Assim, eu pensando nessa relação do egoísmo, né? Um ponto que eu observo são as questões que envolvem exatamente o que o Igor começou a dizer, e que eu coloco numa caixinha aqui da meritocracia. Porque somos todos iguais perante a lei, né? Então, assim, se somos todos iguais, não valem privilégios corporativos, econômicos, hereditários, raciais, né? De nenhuma natureza, né? Acho que pensar desse modo me parece bem ok, porque ninguém quer ou deveria ser preterido em seus direitos em função de alguém ser mais rico, né? De ser de uma raça determinada, né? Mas quando eu digo que esses critérios não valem, por exemplo, para entrar numa universidade, eu tenho que dizer o que é que vale, né? E o que é que vale? O que vale são os desempenhos que as pessoas têm nas provas, né? O que você consegue apresentar enquanto resultados nas provas. E isso pode parecer razoável num primeiro momento, né? Democrático, afinal, uma prova igual para todos. Mas aí vem essa questão de um contexto. Esses sujeitos que estão fazendo a prova não partem do mesmo lugar social, não partem do mesmo capital cultural, não possuem as mesmas trajetórias estudantis, né? Quando a gente olha para a educação pública e o acesso à educação à qualidade, a gente tem um ponto de partida que funciona como esse mecanismo de reprodução da desigualdade que o Igor traz. A Constituição, a LDB, ela fala que todos merecem uma educação de qualidade, certo? E isso é ótimo, isso é muito legal, que a gente tem essa garantia legal, mas no dia a dia, esse chão da escola ele é extremamente desigual. As escolas são desiguais em suas estruturas físicas. A escola que tem escassez de material didático, de material pedagógico, a escola que falta energia, que falta segurança pública, porque elas estão em áreas de risco.
Há escolas que falta a merenda escolar. E em muitos casos, aquela refeição oferecida na escola é a única refeição completa que essa criança vai ter durante todo um dia. É uma questão de nutrição, de atendimento a uma necessidade básica, né? Há crianças que andam 4, 5 quilômetros todos os dias para chegar à escola porque não há transporte público, né? Não há ali uma ação do Estado para atender essa demanda, mesmo isso sendo uma garantia legal. Do mesmo modo, alguém que passa horas num transporte público, essa pessoa passa menos tempo em casa, menos tempo no lazer, menos tempo tendo chance de estudar, de fazer um curso. Então, essa relação com o tempo já é um corte. E aí a gente olha para a educação privada, em que a estrutura está lá, está pronta, né? As famílias não precisam se preocupar se há água na escola, se a caixa d'água está limpa, se a criança vai ter o que comer, porque, afinal de contas, ela vai levar seu lanche ou ela vai comprar na cantina da escola, né? Elas não precisam lidar, em grande medida, com a iminência de um tiroteio na comunidade, ou, como o Igor falou, um tiroteio antes de sair de casa que impede que essa criança saia, né? Esse trajeto na escola, ele é feito de carro, de bicicleta, num transporte privado, né? Existe um conforto. Então, essas crianças, nessa mesma faixa etária, com os mesmos direitos, elas crescem e chegam até a fase do vestibular. Quer dizer, algumas chegam, né? Outras ficam pelo caminho, porque são absorvidas também pelo mercado de trabalho, pela necessidade de prover a família, de se sustentar. Então, elas evadem, né? Elas deixam os estudos, mas as que conseguem se manter na escola, elas vão fazer essa mesma prova, que todos os alunos tiveram trajetórias distintas, né? E aí os alunos do ensino privado com menos entraves, com muito menos barreiras de oportunidades, né? E aí vem a pergunta que eu acredito que merece uma reflexão: é possível usar essa mesma régua para avaliar os indivíduos que são tão diferentes, com trajetórias tão distintas? É possível falar sobre mérito quando a gente tem esse fosso econômico, esses pontos tão desiguais? Então, eu acredito que nessa direção, pensar no mérito sem olhar essas perspectivas é estar envolto nessa bolha, sabe? Essa é uma manifestação de um egoísmo profundo, do não pensar coletivo, e acho que é algo que a gente precisa trazer para a nossa reflexão. É algo estrutural, é algo, como o Igor falou, não se faz sozinho, mas é algo que a gente precisa trazer para muito perto. Fantástico, Rê. E assim, sabe o que eu pensei aqui? É uma coisa que é importante a gente poder refletir aqui, aproveitando como grupo, é a naturalização que a gente tem desse processo desigual de meritocracia, né? Hoje eu fiz faculdade federal, eu fiz Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, mas fui uma criança hiperativa que não era muito bem na escola. Eu só entrei para uma universidade federal porque minha mãe pagou para mim, e tinha condição de pagar, um dos melhores pré-vestibulares do Rio na época, de Niterói na época. Então, eu fui privilegiado. E os meus colegas que moravam na rua, hiperativos igual a mim, e não tiveram essa oportunidade. Então, assim, esse privilégio, eu saí na frente, eu saí correndo. Por quê? Porque a posição que a minha família ocupa no jogo social dentro desse sistema permitiu que eu fosse privilegiado por isso. E uma coisa que a gente precisa falar quando nós nos reconhecemos privilegiados, aí assim, é um exercício que cada um de nós faz e tal, é a naturalização dessa desigualdade e a gente simplesmente cala ela, né? Então, por exemplo, isso que Renata falou, isso que o Igor falou, e a gente simplesmente olha para isso e fala tudo bem, né? Porque eu tô numa situação de privilegiado, né? Ou tudo bem, eu me sinto tão oprimido que eu não vou falar nada, e tá naturalizado também. Isso que é o preocupante, e é isso que o Emmanuel fala que nós, no capítulo de hábitos, né, do livro Pensamento e Vida, que é como se fosse uma correnteza que leva a gente sem resistência ao longo de encarnações. E esse conceito de naturalização, eu queria trazer um trechinho aqui da música do Alan Filho para a gente perceber como que essa naturalização do egoísmo que estrutura a nossa sociedade é replicado para um caso na música do Alan Filho, mas que pode ser replicado para diversos outros. O Alan Filho, é claro que eu não vou cantar para vocês, eu tenho ciência disso, mas ele vai falar o seguinte, olha só. Rapidinho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo,
o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, ou seja, naturalizado, finjo não ver e prefiro evitar. E qual é o movimento que o Alain nos convida para ressignificar essa estruturação, ressignificar essa postura nossa crítica frente à estruturação que o egoísmo fez naturalizar em nós? Qual é a proposta do Alain? Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Eu sei que isso daria um ótimo final de podcast, mas eu não poderia deixar de falar isso agora, bem nesse meio desse contexto, porque é exatamente o que o movimento nos convida. O que eu faço frente a isso tudo, né, Rosa? O que eu faço frente a isso tudo que está naturalizado, que está estruturado? Eu vou fingir não ver, eu vou deixar naturalizar, eu não vou falar porque espírita não pode falar sobre isso, a gente não pode ter um pensamento crítico sobre a sociedade, sobre o que naturaliza o egoísmo em nós? Ou eu vou buscar perceber, ter olhos de ver e amar como ele amou? É bem interessante você estar falando, né? Porque hoje, assim que eu acordei, estava passando na Globo um programa de automóveis. E aí eu estava tomando café com a Lê e ela falou assim, é muito interessante, né? Como passam uns automóveis caríssimos que a gente não tem condição de comprar. E eu falei, mas a ideia é essa, né? A ideia é a pessoa que tem muita grana comprar e a pessoa que não tem desejar, né? Porque tá tão incutido na nossa sociedade que a gente tem que ter para ser alguém que a gente acaba vislumbrando. E a gente não discute quais são, o que é vantagem, o que é direito, como a gente conversou em muitos podcasts, a gente não discute isso. Quando a gente está falando de educação e a gente está trazendo, por exemplo, o maior educador que o Brasil teve, popular, que é Paulo Freire, mesmo em Paulo Freire a gente enxerga limitações, porque Paulo Freire fala de uma educação popular, mas exclui a população negra da sua educação, a população feminina, né? Então, assim, quando a gente vai falando, a gente vai vendo quão profundo é lidar com essas invisibilidades que você está trazendo, né? O mundo que eu encontrei, o mundo educacional que eu encontrei, que eu tinha educação indígena na escola, por exemplo, e ao chegar na faculdade saber que nenhum colega meu teve, é um susto. Mas também é uma possibilidade de pensar, caramba, se eu tive, é para todo mundo ter, porque eu sei como é bom. A visão holística da educação, e nós, enquanto educadores espíritas, nós precisamos lançar a mão disso. Se a gente sabe da existência espiritual, de muitas existências, né, dentro de uma vida, se a gente sabe da possibilidade prospectiva daquele ser que está na nossa frente, seguir em frente com todas as potências que ele tem, a gente precisa olhar a educação de uma maneira diferente. Falando como historiadora, na história a gente tem hoje 2 caminhos que são muito diferentes. Um dos caminhos da história hoje, do estudo da história, que antes era muito concentrado na mão, né, dos europeus, a história dos heróis, né? Aí a gente abriu os livros, poxa vida, olha os negros do livro de história, só escravizados, né? Ou só peladinhos perto de girafas, parado no tempo, o estudo. E hoje a gente vê um boom de historiadores negros, mulheres e não cristãos e não capitalistas, acessando o estudo da história, contando a história, tirando da mão de outras pessoas a contação das suas próprias histórias e contando a sua história. É um movimento fantástico que a gente chama de descolonização. E aí fica o convite, pessoal, para vocês que estão ouvindo a gente precisa descolonizar a educação espírita. Porque até agora a gente não está fazendo nem mesmo de acordo com Kardec. Porque Kardec diz que a educação que progride é uma educação que pensa em todos os ciclos. Todos os ciclos. Não somente o ciclo corporal, como também a vida espiritual, desse ser que chega na gente, na sala de aula, desse ser que chega pra gente na educação lá no CERJ, nesse ser que chega pra gente numa Comerj, nesse ser que chega pra gente como filho, né? Então, os 2 caminhos que a história está tomando, um é muito positivo, porque está contando outras histórias, que é o caminho da descolonização de pensamento.
caminho que você entende que a educação indígena tem as suas riquezas, que a educação quilombola, que a educação ribeirinha tem as suas riquezas. E um outro caminho, que é um caminho que está resistindo à educação descolonizadora, é o caminho do revisionismo, que, por exemplo, diz pra gente que não existiu escravidão, ou que os africanos escravizavam os africanos igual aos europeus, ou que Zumbi dos Palmares questiona a sexualidade de Zumbi dos Palmares, diz que Zumbi dos Palmares tinha escravos, ou que, gente, é cada coisa, assim, questiona o nazismo, sabe? A Terra diz plana. que não existiu. Aí vai, né? Aí vai falando de um monte de coisas, né? Diz que a Terra plana existe, por exemplo, que contraria uma série de avanços, né, científicos, que contraria também a possibilidade de outros saberes. Quando a gente está falando nesse programa, pessoal, de egoísmo estrutural, é porque antes mesmo da gente ver esse resultado na prática, poxa, Gabriel, meritocracia, você teve todas as condições e o outro não teve, a gente tem que pensar de fato no que está estruturando mesmo, que não faz a gente enxergar. E esse movimento revisionista é um movimento que não quer que a gente enxergue de outras maneiras, entendeu? O próprio Kardec, a sua metodologia, que é uma metodologia de observação, que é uma metodologia de fazer perguntas curtas e simples, que é uma metodologia de experimentação, é uma visão holística da educação. Porque ele era um educador, ele é discípulo de Pestalozzi, que é o educador do afeto, né? E aí a gente pensa, assim, a fala do Igor, o Igor estava falando, eu fiquei mexida mesmo, sabe? Quando a gente pensa que há muito mais do que a gente perceber que está invisibilizando pessoas, como a música que o Alan Filho, que é educador, também nos traz, né? É muito mais do que isso, né? O que faz com que eu não veja? O que faz com que eu invisibilize, mesmo sabendo que ali habita um espírito que eu possa aprender demais com ele, sabe? Então, a gente romper, por exemplo, ontem eu estava falando com uma juventude, eu falei, cara, qual o rosto do espiritismo? E eles ficaram pensando, eu falei, o rosto do espiritismo são vocês, né? E aí vem, né, os próximos podcasts, aí a gente convida a todos, né, para a gente conversar sobre os rostos do espiritismo, para a gente conversar sobre o movimento espírita, né, para a gente conversar o que é movimento, o que é movimentação de espíritas, né? Por que a gente está tão descolado e a gente não está se reunindo como a gente está fazendo agora, nós 4, vocês que estão nos ouvindo? Como é que a gente consegue observar o que está na estrutura de verdade? O que me faz não enxergar as potências daquele que pensa diferente de mim, daquele que está numa posição social diferente da minha, né? Porque o que você traz, Gabriel, é um fato que acontece. Descolonizar a casa espírita, descolonizar a educação espírita é você dar voz para quem você nunca deu. As nossas casas espíritas estão fazendo isso, sabe? Dentro do nosso espaço de educação espírita, a gente está ouvindo aquele que é nosso educando, o que ele está trazendo de vivência para que a gente realmente consiga refletir, né? E aí você vai fazer uma pergunta maravilhosa para Renata agora. Desculpa me estender, né? Gente, mas eu acho que a gente precisa realmente pensar aonde a gente está agindo. O que a gente quer quando a gente fala sobre egoísmo estrutural e combate o egoísmo estrutural na educação, né? Para além de todas as teorias que a gente viu, existe uma teoria maior, que é uma teoria ancestral, que Jesus é ancestral, gente. Jesus é uma sabedoria ancestral. Jesus é uma sabedoria marginal. Jesus é uma sabedoria periférica. É uma outra forma de você educar. Educar pelo coração. Educar contextualizando as histórias daquele que ele queria educar. Educar falando o nome. Por que a gente usa crachá na Comerge, nos encontros espíritas? Porque a gente quer ser chamado pelo nosso nome. A gente quer que as pessoas nos enxerguem como pessoas. Por que a gente precisa conversar abertamente? Por que a gente precisa ouvir, né? A gente, como carioca, fala assim, e aí, tudo bem? Aí o outro responde pra gente, tudo bem? A gente nunca responde como a gente está de verdade, né? Mas como a gente responde? Como é que vem essa escutativa? Isso é educação, cara. Isso é educação cristã. É a gente tentar cada vez mais
ter relações orgânicas, mesmo em um podcast. Por isso que a gente sempre fala para vocês, comentem lá na publicação, venham conversar com a gente, mandem mensagem, porque é tudo artesanal aqui, é tudo orgânico, a gente está se pensando junto. Né? Uma educação de compartilhamento, uma educação que o Gabriel, dentro das condições sociais que ele teve, com os privilégios dele, ele teve acesso, ele quer dividir com o mundo. Uma educação, uma vivência diferente, colonizadora, como eu tive, e eu quero dividir com o mundo. E a gente quer ouvir o que vocês têm para falar para a gente. Para além, né, de todas as teorias, a gente quer coração, a gente quer pedagogia de Jesus aqui, inflando a gente, né? Em muitos agradecimentos, em muitas escutas ativas, em muitas falas compassivas, em muitas saudações alegres. É para isso que a gente veio, galera, para quebrar a estrutura. Fala aí, Gabriel. Nossa senhora, eu posso chorar agora, eu choro depois, gente. Ai, gente, ó, eu assim, não tem nem o que falar de estender não, Rosa, porque assim, esses momentos orgânicos, né? Esses momentos orgânicos, eles dão uma pintura diferente a tudo. E que lindo a gente poder conversar sobre isso, né? Amigos de movimento espírita que amam a educação, que amam poder trocar e se construir, e que a gente, na verdade, quer só estender essa conversa, né? E abraçar com mais pessoas e tal. Que vocês sintam isso, gente, porque aqui a emoção está tocando as nossas almas e o nosso coração, cara. Que emoção linda saber que a gente está conversando sobre isso, falando sobre isso e dividindo sobre isso e vendo assim o espiritismo trazendo, alimentando a gente e o mundo alimentando o espiritismo e vice-versa, e ver sintonia na construção do bem de ambos, né? Porque é uma lei do mundo, é uma lei da vida, é uma lei de Deus o progresso. Então não podem haver duas verdades diferentes. Ou é um ou é outro. E o progresso ele vai rumo ao amor. E a gente está falando aqui sobre o amor em prática, trazendo um pouquinho, não só daquilo que a gente pôde falar um pouco sobre a questão do egoísmo e entendendo como que isso está estruturando e naturalizando cada um dos pontos que a gente falou aqui, instituição, lar, mas quando isso traz dentro da vida prática, quando isso traz dentro dos pequenos que nós carregamos dentro de casa, né, Rê? Você é mãe de uma menina fantástica, eu não quero falar aqui que ela é minha afilhada, porque senão as pessoas vão achar que eu tô privilegiando pessoas aqui dentro, aproveitando sobre meritocracia e estrutura toda, mas Lavínia é minha afilhada, linda, maravilhosa, a criança tem na verdade a criança tem 2 anos, mas menos de 2 anos, era incrível que a criança já se pendurava pelos braços, a gente levantava as pernas, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Que esse mundo, essas crianças enlouquecidas. Aí vai ela. Circo, gente, eu recebo os vídeos, as nossas filhas têm a mesma idade, eu recebo os vídeos, eu morro do coração aqui, mas para depois falar assim, gente, coisa legal, né? Mas primeiro eu morro do coração. Como educadora e mãe, ciente da realidade espiritual de cada um de nós, Rê, como você vê essa educação que nós estamos conversando, que ainda guarda traços egoístas, atravessando a construção não só de Lavínia, mas também de outras crianças. E quais são suas buscas que você faz para dar autonomia para ela e os outros educandos que você trabalha, com o objetivo de desenvolver neles elementos de resistência a essas influências egoísticas que nos estruturam? Bom, primeiro eu não posso deixar de concordar que a Vivi é mesmo uma criança fantástica, né? Eu falo assim, quem é a minha garotinha preferida no mundo? Aí ela fala, é a Vivi. Para mim, Gabri, a maternidade é por si só uma escola livre, sabe? Eu acho que é uma escola do desaprender. Existe um imaginário coletivo, né, uma crença de que essa experiência materna é algo meio que do dom, do instinto, né, como se fosse uma coisa dada. Mas, na verdade, é um baita processo de aprender, de desaprender. Ele não brota, né? A criança nasceu e pá, pronto, já sou mãe, já sou pai. Isso não acontece, né? Eu acho que para a gente se tornar qualquer coisa, a gente tem que ser atravessado por isso, né? É um fazer diário. Então, ser pai, ser mãe é algo do dia a dia, né? Precisa do outro para acontecer, precisa da constância, precisa de um estado de presença, né?
E nessa direção, eu, como mãe, tenho exercitado muito esse olhar para a pessoa que eu sou. E é esse um convite que eu faço sempre, para mim e para o outro, num processo de reeducação mesmo, sabe? Para que eu possa fazer tudo aquilo que eu aprendi antes dela e aprender coisas novas a partir dela, sabe? Eu não sou mais a mesma pessoa e eu me permito essa construção e essa reconstrução. Uma coisa que eu tenho muito em mente é que a escola não ensina a gente a se cuidar, a se ver, a se reconhecer, a reconhecer o outro, né? Eu sinto que isso é algo muito importante, que eu posso e que eu devo dar a ela na medida das minhas possibilidades e na medida que eu também me dou isso, sabe? Que eu me permito me reconhecer, me questionar e olhar para a minha construção e perceber, cara, aonde que eu sou egoísta? Isso também está em mim, porque eu não posso exigir que ela não seja egoísta. Isso é um processo muito natural de todo mundo se reconhece um pouco egoísta, mas eu posso oferecer para ela ferramentas para que a gente tenha um construir coletivo, né? Então, eu tenho muito esse cuidado de uma construção da autonomia dela, né, de um senso de coletividade, e isso é assim, na sutileza das coisas, sabe? É no juntar os brinquedos. Quando eu digo, Vivi, agora a gente vai juntar os giz de cera no pote, você pode colaborar comigo? Então, assim, ela tem 2 anos, mas ela participa desse momento. É importante que ela participe desse movimento, né? Que precisa ser de todo mundo. E uma coisa que eu tenho muito tentado incorporar, e aí eu digo para ela assim no final, quando a gente termina de arrumar alguma coisa, eu falo, obrigada por colaborar. Eu tenho tentado incorporar essa palavra colaborar no lugar de ajudar, porque ela traz um outro sentido para a coisa, né? Um sentido que eu acho que é mais adequado para o que eu quero construir na minha casa, que é esse sentido de colaboração. A gente não se ajuda, a gente colabora com as coisas, porque somos todos parte de uma coisa só. Parece que é algo simples juntar dos brinquedos, mas não é, porque ela já começa a juntar sozinha e ela também começa a solicitar essa colaboração. Ela fala, mamãe, você pode colaborar? E cada vez que eu ouço ela dizendo isso, eu falo, cara, ganhei na vida, sabe? Venci na vida, assim. E são muitas essas possibilidades, sabe? Que isso pode acontecer nessa questão do se reconhecer. No banho, por exemplo, eu digo para ela que aquele momento de se cuidar é um momento de se limpar, de cuidar do corpo, dos cabelos. Eu não falo para ela tomar banho para ficar bonita, mas para cuidar dela, para cuidar de si, sabe? E é tão legal ver como ela vai incorporando essa fala, esse entendimento, sabe? Ontem ela saiu para passear com o Arthur, com o pai, e ela se despediu de mim dizendo assim, tchau, mamãe, se cuida do seu corpo. E aí Arthur falou assim, não, eu acho que ela está dizendo para cuidar do copo. Eu falei, não, ela está dizendo para cuidar do corpo, porque essas são as conversas que a gente tem. Quando a gente está passeando aqui pelo condomínio e ela sai correndo, eu falo, cuidado, brinca, mas cuida do seu corpo para você não se machucar. Né? E aí ela começa já assim a passar, quando eu falo corpo, ela já começa a passar a mão na barriga, nas pernas, sinalizando que isso é o corpo, né? Começa a se perceber, né? Então eu acho que isso tem a ver com esse se conhecer, esse se cuidar, porque a gente em grande medida cresce sem saber diferenciar o que é egoísmo e o que é amor próprio. Ainda mais as mulheres, né? As mulheres, elas assim, ela toma banho para ficar bonita. Né? Não é isso que a gente fala? Você tem que se pentear para ficar bonito, para agradar, para ficar bonita para o outro. E eu não posso dizer isso para minha filha, sabe? Eu não posso fazer com que ela acredite que a gente deve se pentear e se arrumar para ficar bonita para alguém, mas primeiro para ter um cuidado consigo. Eu acho que esse é um movimento importante, sabe? E uma coisa que eu tenho muito presente, aqui em casa a gente tem muito presente a música. Lavínia gosta muitíssimo de música. Então a gente tem CDs, a gente bota música na Alexa e às vezes começa a tocar uma música que ela não quer ouvir. E aí ela fala assim, no início ela falava assim, tira, não. E no início a gente acatava aquilo, porque a gente não queria contrariar, não queria frustrar, era um momento de choro, e com o tempo a gente começou a ver que ela estava extremamente autoritária nisso, a gente estava a princesa, a rainha da casa, e falou, não, cara, ela tem que entender que tem um momento dela ouvir a música que ela gosta muito, mas tem um momento dela ouvir
que a mamãe e o papai também gostam de ouvir outras músicas. E a gente fala, não, essa é a música da mamãe, vai acabar. E aí agora, ela, quando começa a ouvir, alguma coisa que ela não quer, ela diz assim, vai acabar. Sabe? Ela já entendeu que ela tem o tempo. E aí, às vezes, ela fica o tempo todo da música falando, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E ela Tá fica esperando chegando. acabar, sabe? Mas é o momento dela entender que existe o outro, sabe? Existe a vontade e a escolha do outro. E só mais uma coisa para fechar minha fala, e isso tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa que lê, que tem muito apreço pela leitura, e eu gostaria muito que ela fosse essa criança leitora, né? Então, para mim, a minha oferta ela não vai garantir que ela seja uma leitora no futuro, mas nesse presente imediato eu posso oferecer isso, então eu ofereço e ela realmente adora os livros. Então, o que eu tenho feito? Assim, toda vez que eu compro um livro para ela, eu compro também o mesmo livro para uma outra criança, para doar, para dar de presente, para mandar pelo correio. Essa é uma forma que eu, enquanto pessoa em construção, me propus a olhar para mim e para oferecer para o outro um pouco do recurso que eu tenho. Num Brasil tão desigual, fazer que o meu privilégio de poder comprar livros alcance outras casas, outras famílias, outras crianças, e essa chance de ter acesso a livro. Então, isso é um movimento que eu gosto muito de fazer, eu tenho feito ultimamente, tenho ficado bastante feliz em contribuir, mesmo que pequenininho, né? Mas é uma forma de contribuição para essa ruptura da desigualdade, para um acesso à cultura, para uma ampliação desse saber. Posso só fazer uma fala em cima rapidinho do que a Renata falou? Porque é uma coisa que me lembrou, me remeteu bastante. Ela falou sobre a escola não criar não criar o indivíduo, né? Não dar essa autonomia. Eu lembro quando eu era mais novo, isso atualmente tem mudado, mas muito pouco também. Quem tem um pouco mais de idade como eu, assim, acima dos 30, lembra que existia um pacote de lápis, 12 cores, e um deles era chamado lápis cor de pele. E eu lembro que esse lápis cor de pele, ele era um lápis que representava, entre aspas, todas as peles de todas as crianças tinham que usar, vai fazer um desenho, tem que usar o lápis cor de pele. E o cor de pele era muitas vezes confundido. Ou era um pardo mais clarinho, ou era um salmão. E a maioria das vezes a gente se pintava como um salmão. Quem não está me vendo aqui agora, está me ouvindo no podcast, eu sou um homem negro, apesar da luz estar me atrapalhando aqui, está me deixando muito estourado. Mas eu sou um homem negro e eu só percebi isso, evidentemente, uma vez que minha mãe perguntou por que eu estava pintando todo mundo de loiro. Por que eram todos os bonequinhos da minha família de lápis cor de pele salmão, as cores todo mundo salmão e loirinhos. E isso me despertou de tal maneira essa pergunta que eu comecei a perceber isso no meu processo educacional da evangelização espírita, de perceber os desenhos das crianças dentro da educação espírita para observar como elas se identificavam, como elas se representavam, para a partir disso começar a fazer processos desconstrutivos, de você observar que muitas vezes a criança, pelo desenho, dentro desse processo de autonomia, ela mostra violências dentro de casa, ela mostra processos de abuso, ela vai identificar como ela está com medo, o que ela tem vontade, o que ela não tem vontade, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, perceber e criar essa autonomia na criança é fundamental para que a gente consiga, desde cedo, identificar muita coisa. E desenho de criança, a gente acha que é um monte de rabisco muitas vezes. A criança levanta o desenho e fala assim, aham, obrigado. Observa, porque faz uma diferença gigantesca na nossa vida. É isso. Sensacional, Igor. E é isso, Igor. Como educadores espíritas, nós sabemos que pelo fato de sermos espíritas, nós não estamos isentos da influência do egoísmo, né? Que nos estrutura e que, como sociedade, nós naturalizamos. Onde você percebe hoje, além desse exemplo que você deu maravilhoso, essas manifestações mais evidentes e também mais preocupantes, né, da influência do egoísmo na forma do movimento espírita fazer educação espírita? Então, Rosália, eu sempre falo que o Centro Espírita ele é uma escola do espírito. Ela não é uma escola dos moldes formais de educação, né? Isso é muito importante que nós lembremos.
Eu, quando era mais novo, eu morei... Meu pai é militar, então eu já mudei bastante, mas eu cresci, né, ali entre os 3 e 8 anos, eu cresci em São Paulo. Eu lembro que na minha evangelização em São Paulo, a gente levava um livro, que era um livro com conteúdo, um caderno e um estojo. E eu tenho essa memória límpida, assim, que eu levava esse kitzinho, a gente sentava numa sala, a tia escrevia no quadro e a gente copiava no caderno. E quando eu mudei para o Rio, para Niterói, isso com 8 anos eu lembro disso, com 9 anos eu já lembro que eu estava cortando um corpinho de papel e em volta dele eu cortava um outro negócio, um corpinho transparente para fazer o espírito e um pouquinho maior para identificar o perispírito, enfim. Eu lembro dessa atividade claramente. E se você me pergunta o que eu lembro dos meus 3 aos 8 anos, quando eu copiava num caderno, eu não vou saber te responder. Porque é isso, a gente não copia esse modelo educacional formal de você ter que copiar achando que você vai nesse processo, todo mundo vai pegar igual, porque você está copiando, você está fazendo aquilo. Isso já começa dando errado, a gente não vai ter como fazer isso funcionar. Eu vou citar aqui novamente, dentro dessa pergunta, o que vocês já disseram, o que o pessoal já disse nos programas dessa série, e que é muito importante que nós pensemos e que entendamos isso tudo, né? Não é porque a gente é espírita, evolucionista, reencarnacionista, estudioso de Kardec, que eu sei citar o livro X ou o livro Y, que eu entendo que a reencarnação vai diluir os traços de desigualdade e tudo mais. Não é isso tudo que vai me fazer não ser egoísta. Ah, porque eu já sou espírita, eu não sou egoísta. Não, nós somos seres egoístas. Nós somos homens machistas, nós somos homofóbicos, nós somos racistas. É importante que nós nomeemos isso, porque se a gente não nomear, a gente não consegue quebrar estruturas. Se a gente ficar nesse negócio, porque nós estamos num corpo de carne e, consequentemente, dentro dos moldes e modelos de convivência, nós não podemos fugir disso. Nós podemos nos colocar contra e lutar contra, e devemos fazer isso, mas nós precisamos entender que nós estamos nesse meio. Nós não vamos mudar se antes nós não assumirmos os nossos defeitos. Então, não se combate racismo sem se falar sobre ele, da mesma forma que nós não vamos combater o egoísmo estrutural sem se falar sobre ele. Nós temos uma mania de buscar sempre, isso foi falado também, eu achei maravilhoso, essa utopia do otimismo. Falou assim, nossa, aquela esperança, mas o amanhã vai ser melhor, mas é porque eu preciso pagar isso, porque na minha última vida, isso a gente vai mascarando. Então a gente não se permite conhecer, a gente não permite conhecer a luta contra as nossas, essa luta de ações, essa luta de sentimentos, porque nós repetimos padrões. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da esperança, exatamente porque foi falado isso nos últimos programas, mas, por exemplo, dentro das casas espíritas nós temos o que o pessoal já falou, né? Por exemplo, os assistidos da casa espírita, que o pessoal relatou belíssimamente nos últimos programas. Mas eu vou trazer uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que eu quase sempre utilizo nos meus estudos, que é o pastor Henrique Vieira, que ele tem uma fala maravilhosa, que ele diz o seguinte, que o otimismo é quando a gente analisa todas as evidências e acha que alguma situação vai dar certo. O pessimismo é quando a gente olha as evidências e você acha que vai dar errado. A esperança é quando você olha todas as evidências, acha que vai dar errado e ainda assim insiste. A Federação Espírita Brasileira, ela tem um roteiro sobre educação que ela afirma que a educação ela se destina à vida. A educação ela se destina à vida. Isso significa conduzir para fora, exteriorizar e trazer à luz as potencialidades que existem em nós. Tal qual uma semente que necessita de certas condições exteriores para o que nela está contido na sua essência, ela possa se transformar em planta e florescer. Eu falo que esse seria o ideal de educação espírita, né? Nós entendermos que a educação se destina à vida. Eu já conheci a casa espírita, por exemplo, que tinham 2 mocidades. E eu frequentei essa casa espírita, mas não vou citar nomes para não criar embaraço. Mas uma acontecia junto com a palestra para os filhos de frequentadores,
entre aspas, mais uma vez, e outra acontecia no dia da evangelização, que atendia a comunidade com cesta básica. Então eram dois grupos de mocidade separados. Um que conversava e estudava o espiritismo, e o outro dos filhos dos frequentadores. Porque toda vez que eu vou falar isso, a pessoa fala assim, o que estudava espiritismo era dos frequentadores. Falou assim, não, esse era o pessoal da comunidade. Os filhos de frequentadores, eles liam um capítulo por livro, de 15 a 20 minutos, e o resto do dia era conversando sobre tudo menos espiritismo. Falava sobre curso de inglês, falava sobre colégio. Eram realidades diferentes na mesma casa espírita e que a casa espírita acentuava. Porque você não unia as pessoas, você criava dissensões entre as pessoas, porque você criava realidades diferentes. Você não permitia que aquelas duas realidades se encontrassem. Então, eu vou aproveitar só rapidamente, fazendo não é nenhuma correção, mas uma observação dentro da minha própria linguagem, e dentro da linguagem que a gente faz dentro da Casa Espírita, a respeito dos títulos e nomes que nós escolhemos para falar as coisas. Como, por exemplo, quando a gente chama as pessoas de frequentadores e os outros de assistidos, os assistidos não frequentam? Eu sempre falava isso, falava assim, mas porque os assistidos... não, porque filho de frequentador... Eu falava assim, mas parece uma oposição ao outro, né? Quem frequenta, então, não é assistido, e quem está sendo assistido não está frequentando. O que é essa realidade? Como as palavras elas mudam e dão esse por exemplo, doutrinador, que a gente usa na Casa Espírita, né? Como quem tem conhecimento. Eu tenho conhecimento... Evangelização. Evangelização. Toda vez que eu falava isso, eu falava, nossa, evangelizar. E o doutrinador ou o esclarecedor, eu estava tentando lembrar do outro, o esclarecedor, assim, aquele que vai te esclarecer. Eu, particularmente, não quem prefere, isso é uma questão de centros espíritas, mas eu sempre utilizei dialogador, que é quem vai criar um diálogo com o outro. Porque eu acho muito mais humanizado do que se colocar um doutrinador, que já está caindo em desuso, mas muitas casas espíritas ainda usam, né? Porque as palavras elas falam muito sobre nós, sobre quem nós somos e o nosso papel na casa espírita, né? E como nós nos comportamos com eles. Porque nós não gostamos de assumir, na verdade, nós gostamos de assumir posições de destaque, posições de autoridade, que são frutos diretos do nosso egoísmo. E isso tem muito a ver com a educação espírita. Sandra Borba, no Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, ela tem um trecho, né, um texto dentro desse livro chamado A Pedagogia de Jesus. E ele fala sobre... E vocês podem encontrar esse texto também dando um Google, gente. Quem quiser, joga lá, Pedagogia de Jesus, Sandra Borba. Porque nesse livro ela cita uma frase de Vinícius, que ela diz o seguinte: a obra messiânica é obra de educação. Ela diz que o cristianismo ele possui em sua origem, ainda que de forma primordialmente oral, no caso não tínhamos a escrita ainda, uma proposta pedagógica que perpassasse toda a prática do Cristo. Então, tudo que nós realizamos dentro da casa espírita, isso tem caráter educativo, assim como Cristo fez e nos ensinou, né? Portanto, nós reproduzimos o egoísmo dentro das nossas casas espíritas, nas nossas atitudes básicas, muitas vezes desapercebidas, fazendo assim com que os outros aprendam a continuar esse movimento dentro da casa espírita, né? Na questão que está sendo como base para a gente, 917, ele fala que a educação, se ela for bem compreendida, ela vai ser a chave do progresso moral. O egoísmo, ele machuca, é uma dor que nós passamos diariamente fruto dessa individualidade, né? Por exemplo, quem nunca viu numa casa espírita um desentendimento por conta de uma turma de evangelização? Aquele falou assim, não, mas essa é minha turma, porque você não pode dar palpite. Ou aqueles embates para saber, são dois extremos, né? Ou uma briga para saber quem vai ser o dirigente da casa espírita, porque tem essas brigas de chapas de muitas casas espíritas, ou aquela briga para saber quem não quer ser. Aquela casa espírita que ninguém quer tomar conta, porque tem a vida social. Mas eu já tenho meus filhos, eu tenho meu emprego, eu tenho meus estudos, eu tenho minha família, eu tenho vida social, eu não tenho tempo para ajudar. Então, tudo se volta para pronomes possessivos. É sempre o meu. Esse egoísmo, ele transforma em atitudes comuns, coisas que muitas vezes passam desapercebidas, né? Agora, imagina quem está chegando numa casa espírita e se encontra com essas atitudes.
com esse reflexo, com essa exemplificação, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, isso é óbvio, nós somos seres encarnados, mas nós temos uma reflexividade da sociedade, que nós estamos inseridos, e a nossa sociedade, ela diz que nós temos que proteger nossas propriedades, né? Mas será que a gente tem propriedade na casa espírita? Será que alguma coisa ali é nossa realmente? O que que nós pretendemos com a educação espírita? Eu vou deixar algumas perguntas, né? O que é educação moral e educação do espírito? Eu lembro que, eu vou fechando minha fala por aqui, eu lembro que numa Comerge, uma mãe Comerge, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, quem estiver ouvindo fora do Rio, eu lembro que uma mãe chegou para mim uma vez e falou assim: Igor, meu filho não quer frequentar mais Comerge, ele não tinha ido naquele ano, não quer mais frequentar a casa espírita, pelo amor de Deus, conversa com ele, não sei o quê. E aí a mãe me falou daquele jeito, eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa com o menino, né? Vou conversar com ele. Eu, sem saber nada, fui conversar com ele. E tinha uma conversa no Facebook, lá no Messenger, já comecei conversando. E como quem não quer nada, né? Eu falei assim, e aí, como estão as coisas lá na casa espírita? Ele falou assim, Igor, tá tudo bem, mas eu não tô mais frequentando. Eu tô me entendendo como agnóstico. E aí eu fingi que não sabia que aquilo estava acontecendo, né? Então, se ele estiver ouvindo esse programa, ele vai saber que eu não fui de todo verdadeiro. Eu dei uma omitida ali na informação. Desculpa desde já. Mas antes de eu falar qualquer coisa, que eu só falei assim, não sabia. Ele falou assim, cara, mas eu quero te agradecer por todos os anos de estudo nos encontros, porque eles eram incríveis. E eu com certeza vou levar isso comigo, os ensinos morais que me foram dados. Eu só não tenho certeza se esse caminho é o único que existe para uma felicidade plena, que é o que eu almejo. Mas, ou se é possível alcançá-la, mas eu sei que o bem e as nossas atitudes vão sempre dizer quem nós somos. Cara, aquilo me bastou. Aquilo me bastou porque eu voltei a conversar com aquela mãe e eu falei, cara, a única coisa que eu posso te dizer é parabéns pela criação do seu filho. Porque eu acho que não tem motivo de ter um desespero. Eu não estou falando de pessoas saírem dos centros espíritas e de serem espíritas, mas é a educação do espírito que deve prevalecer, né? Porque a gente muitas vezes não entende, não coloca em prática a pedagogia de Jesus, né? Nós não olhamos para os indivíduos com uma visão integral do homem. Isso mais uma vez, segundo Sandra Borba, né? Essa biopsicossocial e espiritual, biológica, psicológica, social e espiritual. A estrutura que nós vivemos, por exemplo, ela diz que um filho ele tem que seguir o mesmo caminho, tem que ser o mesmo modelo do pai ou da mãe, porque os pais eles desejam que seu filho tenha tudo o que eles não tiveram, que não cometam os mesmos erros. E aí eu vou só abrir um parênteses e fechar aqui essa minha fala, e aí citando, vou aproveitar só falando sobre Lúcia Moisés, que tem um livro também chamado Como Aprendemos. Eu indico também, onde ela vai debater o que é preciso saber para ensinar bem, o que acontece na mente de quem aprende, como se organiza o processo de ensinar, como atingir a todos. Mas eu gostaria de fechar essa minha fala e eu adoro, e o Gabriel já conhece isso, adoro citar poemas, adoro citar pensadores. E aí é de um poeta libanês chamado Khalil Gibran, onde ele fala o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis doar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se protejam, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estático. Khalil Gibran. Nossa.
e as lágrimas no olho vai para tudo quanto é lado, gente. Coisa gostosa esse negócio de falar essas coisas da vida. Meu Deus do céu. Pensei em tanta coisa para falar, mas a gente fica quietinho ouvindo mais. Mas algo que o Igor falou, que eu queria trazer, aproveitando que estamos entre educadores, e que minha amiga Rosália é uma apaixonada pelas palavras. Olhemos para as palavras, galera, porque elas, muitas das vezes, representam a naturalização daquilo que construímos egoisticamente e amorosamente ao longo do tempo. Aonde há amor, que avancemos. Mas aonde há egoísmo, aonde existem os traços da nossa animalidade, que a gente tenha humildade de ressignificar, recriar, trazer de novo. Se vocês quiserem uma lista de palavras assim, além dessas que o Igor já falou, volte no nosso episódio sobre espíritas precisando falar sobre o racismo. Rosália discorreu ali uma série de coisas que me trouxeram terremotos, e é interessante porque eu vou levando isso aos outros lugares à medida que eu vou falando, e as pessoas assim ficam criado mudo, né? Aquele primeiro choque, né? E é o choque do convite da gente reestruturar isso. Muitas pessoas perguntam assim, qual é o problema da gente falar? A gente não tem mais, por exemplo, a escravidão, né? Porque a expressão criado mudo é um criado que ficava do lado da casa do Senhor, como já explicou a Rosália naquele episódio. Por que a gente tem que falar de novo? Exatamente para a gente voltar atrás e reestruturar aquilo que o nosso egoísmo colocou e não deixar isto naturalizado na nossa sociedade. Para não avançar mais nesse tema que dá só sobre ele, dá um podcast, a gente queria trazer de novo a questão 917, galera, mas falando sobre o comentário do Kardec, que o Igor já abordou de certa forma aqui, para a gente fechar com chave de ouro numa linguagem de esperança. Kardec diz, poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens e mulheres de bem. A educação conveniente. Eita, Kardec, calma. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Galera, onde podemos ver hoje na nossa educação, na opinião de vocês, os ventos do progresso e da esperança apontados por Kardec? E qual papel vocês acreditam que o Espiritismo tem nesse sentido? Bom, há muitas questões que atravancam, né, a nossa marcha evolutiva, mas eu acho que a gente já consegue pensar isso, falar disso, fazer com que essas reflexões cheguem às casas das pessoas. A gente já está saindo um pouquinho do nosso quintal, e eu acho que isso já é um ponto importante que a gente precisa, né, reconhecer. Nesse sentido, as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, ela traz a orientação de que todas as escolas brasileiras, né, vão ter que incluir as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Isso estava previsto para começar em 2020, né, do ano passado. Essa necessidade de adaptar os programas escolares e treinar os professores para que possam ministrar as novas competências com focos não em habilidades cognitivas, mas mais relacionadas ao comportamento, ao olhar para essas emoções, coisas que impactam positivamente o indivíduo e a relação dele com o mundo, né, ao seu redor. São questões que envolvem solidariedade, responsabilidade, a colaboração, a empatia, a organização, a cidadania, né? Então serão estimulados na escola. E essas são as coisas que eu mais gosto no Espiritismo, é esse olhar para si, o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade, para essa reflexão,
sabe? Eu acredito que esse é um caminho muito bacana que todos podemos fazer, e o Espiritismo tem obras muito competentes nesse sentido. Trabalhos na casa espírita relacionados à arte, à música, à expressão de si, rodas de conversa, seja em grupo jovem, encontros, que são verdadeiros grupos de mútua ajuda. A gente tem que ter a oportunidade de ter esse movimento, por exemplo, como o Gabriel falou, de refletir sobre as palavras que a gente usa e poder conversar abertamente sobre isso. E se a casa espírita não se abre para isso, eu acho que ela está falhando, sabe? Então, eu vejo isso como bons movimentos, com bons ventos em nossa direção. A gente já tem recursos que sinalizam que a gente precisa de um novo modelo, de uma nova forma de ser, de estar no mundo, de revisitar esses valores, esses modos de se comportar, de estar, né, de se questionar por que fazemos o que fazemos, né? Onde essas crenças, essas resistências têm origem em nós. E nessa revisitação a gente tem a possibilidade de ressignificar. Isso é muito bom. Vou aproveitar, então, já engatando na resposta da Renata. Quando estava lendo aqui, eu falei, gente, quando eu estava ouvindo aqui, eu falei, uma pergunta para dar um refresco, as pessoas não acharem a gente tão pessimista, né? Porque quando a gente começa a falar sobre realidade, isso, gente, eu vou fazer aqui um conselho pessoal. Terapia é a melhor coisa da vida. A gente tem alguém para conversar, sabendo que não vai julgar a gente. Então, e as pessoas falam, mas é muito difícil. Realmente, não é uma coisa acessível a todos, porém, há estruturas gratuitas em universidades, em centros de acolhimento, atendimentos psicológicos, onde você consegue fazer de forma gratuita ou de baixa renda. Então, também é uma coisa para a gente prestar atenção. Por que eu estou falando isso? Porque pensar a realidade dói. Pensar as coisas que estão acontecendo é difícil, incomoda. Tem uma música do Tim Vanessa, né, chamada Aprendiz, que eu acredito que fala muito sobre isso, que ele fala o seguinte, vocês podem ver que eu adoro uma citação, né, porque eu adoro arte. Ele fala que eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, e eu percebi que a dor da semente é o parto da vida. E ele fala assim, a minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. E nesse vai e vem, eu sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e para ser feliz. Kardec, ele nessa mesma questão 917, ele finaliza dizendo que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes, né? Eu acho que essa canção, que eu acho belíssima, ela fala para a gente sobre o nosso processo íntimo de mudança, entendendo que vai doer. Assim como a semente sofre ao se partir ao meio, né, para gerar a vida, nós somos seres que precisam se abrir a essas possibilidades, né? Nós precisamos pensar e agir por uma mudança estrutural. A nossa educação em 2021, ela já aponta coisas que há 5, 10 anos elas eram normalizadas, que machucavam, mas que eram tidas como normalidade. Mas sistematicamente nós vamos mudando, vamos nos atualizando, vamos nos modificando e entendendo que a educação ela é mutável, ela passa por evoluções constantes. Existem os ventos do progresso e da esperança, sim. Não é aquele vento da falsa meritocracia, como a Renata citou, né, que valoriza aquele estudante que tem que subir numa árvore para ter acesso à internet e passa numa reportagem da TV falando, olha como esse estudante ele está correndo atrás, desconsiderando questões climáticas, de segurança, até mesmo a física postural, né? Mas o vento que nos faz olhar para as situações cotidianas, entender e não entender como na maior crise sanitária hospitalar que o Brasil já enfrentou que o Brasil já enfrentou, o Brasil ganha 20 novos bilionários na pandemia. E nessa lista que foi publicado, no contexto geral, considerando dentro e fora do país, 11 moram no Brasil. Isso já incomoda a gente. Isso já não passa mais desapercebido, falando, gente, como que 11 pessoas se tornaram mais bilionários no Brasil na maior crise sanitária que a gente está vivendo? A esperança, ela está quando a gente observa a população periférica se organizando, com movimentos como a CUFA, a Central Única das Favelas, através de movimentos negros como o MNU, o Enegrecer, através da Casa NEM,
que é um grupo de acolhimento à população LGBTQIA+, em vulnerabilidade social. Quando a gente olha o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, de Associação e Defesa dos Direitos Humanos dos Homossexuais no Brasil. No movimento das organizações nacionais, na Organização das Nações Unidas, com a ONU Mulheres, a luta contra o feminicídio, a luta pelos povos identitários originários, o povo indígena, contra o avanço em suas terras, e o genocídio que acontece contra os povos indígenas desde 1500. O levante do progresso ele ocorre quando falamos de outras histórias. Tem um provérbio africano que ele fala que enquanto o leão não aprender a falar, a história contada sempre vai glorificar o caçador. Então, é ouvir outras histórias. Como diz o Samba Enredo da Mangueira, em 2019, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, pois é na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou, porque desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. O Espiritismo ele nos traz a caridade, essa caridade que Kardec falou que vai fazer a modificação. A benevolência com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o famoso BIP, que todo mundo conhece, né? Todo espírito decora lá na evangelização o BIP. O Espiritismo, eu acho, né? Ele fala muito a mim assim, me emociona bastante, porque eu acho o Espiritismo lindo. Eu acho o Espiritismo consolador, ele me acalma, eu acho que ele nos acalma, ele nos direciona, ele mostra que há evolução. Pegando a história mundial, a gente consegue ver que evolução, né? E ele mostra meio que não tem milagre. A evolução ela não dá saltos, né? Então, tá tudo bem. A gente vai conseguir, né? Como diria Lulu Santos, assim caminha a humanidade em passos de formiga. Mas, em pontos práticos, se nós quisermos, nós vamos ver evolução e progresso. A gente consegue fazer uma modificação do olhar, né? E eu vou aproveitar e fechar minha fala com o seguinte: consumam arte espírita, gente. Porque a arte espírita, ela fala aos nossos corações, ela é doutrinária, ela apazigua, ela ensina, ela acalma. E é uma fonte de educação espírita, de futuro, de progresso, de evolução para esses novos tempos. A arte espírita é libertadora. Ah, demais. Demais, Igor. Muito obrigada, Renata. Acho que a nossa conversa de hoje fez com que a gente pense qual é a estrutura mesmo, né? Que a gente quer. A gente quer o amor estrutural. Vamos pensar sobre o amor estrutural, né? E para a gente pensar no amor estrutural, a gente precisa sair do ego para o eco, né? Você muito bem trouxe a nossa amiga lá do Rio Grande do Norte, né? Que fala para nós dessa visão biopsicossocial. A gente precisa observar que a gente faz parte da natureza. Quando a gente se entender fazendo parte da natureza, a gente vai olhar para todos os seres do nosso planeta hoje com respeito que esses seres merecem, né? Muito, muito importante a fala de vocês, muito importante vocês trazerem as crianças, as terminologias, né? Pra gente esperançar. Crianças fazem isso conosco. Igor, seu áudio está fechado. Pode falar, não? As crianças fazem isso conosco. E eu lembro muito, eu como professora de história, a minha primeira aula de história nas turmas é sempre pedindo para que eles desenhem como eles se imaginam daqui a 20 anos. E aí são sonhos maravilhosos que eles têm quando eles pintam, quando eles escrevem sobre. E eu tive um aluno, Davi, que ele se desenhou em frente a um computador. E eu falei, caramba, Davi, que legal, o que você quer ser quando você daqui a 20 anos? E falou, professora, eu não sei qual é a profissão, mas eu quero universalizar esse conhecimento. Eu quero que todas as crianças como eu, que moram no meu bairro, tenham acesso a essa universalização de conhecimento. Falei, caramba, que legal! Cara, o Davi, ano passado, entrou na universidade trabalhando com informática, né? E vai universalizar esse conhecimento. Então a gente precisa, sim,
quando a gente está falando de estrutura dentro da casa espírita, quando a gente está falando de educação, a gente precisa reforçar em todos os seres a importância de sonhar, a importância de amar. Um dos professores mais marcantes da minha vida só dava aula embriagado, Igor. E como você, ele adorava falar poesias. E ele falou uma poesia de Baudelaire uma vez muito embriagado, diante de uma aula insossa de um colega nosso de história. Ele falou, cara, você tem que dar aula bêbado. E a turma toda se assustou, mas como assim dar aula bêbado? Ele falou, embriague-se, como dizia Baudelaire, de álcool, de vinho ou de virtude, de álcool, de amor ou de sonhos. Escolha a sua embriaguez, né? Esse é o convite que a gente faz no Lente Espírita de hoje. Vamos nos embriagar de amor, vamos nos embriagar de sonhos. Se a gente acredita na educação, a gente precisa vivenciar essa educação em excelência, com amor, com fluidez, né? Que o amor seja a nossa estrutura daqui por diante, sem desmerecer o ego, que é importante, que faz a gente viver em sociedade. O que a gente não pode realmente é cultuar o ego. É isso que significa egoísmo, né? Então, nessa parte de agora, Igor e Renata, a gente fala um pouquinho sobre o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. O Igor falou umas 8 ou 9 já indicações, mas se quiser falar mais, fala, assim, vai ser ótimo. As que eu gostaria de deixar hoje para vocês, para ver. Um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, é um documentário de 2005, do João Jardim, falando sobre diversas educações pelo país, dentro das nossas classes sociais, das nossas vivências, super atual e está disponível gratuitamente no YouTube, Pro Dia Nascer Feliz. Para a gente ler, além do Fonte Viva, capítulo 4, que foi nossa bibliografia hoje, do Livro dos Espíritos, questão 917, e do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, é o livro do Janusz Korczak, Quando Eu Voltar a Ser Criança. A gente na educação fala muito pouco do Janusz Korczak, mas esse é um educador maravilhoso, que diante de um holocausto, educando alunos judeus, ele também judeus, todos os seus alunos foram condenados à morte e ele poderia não morrer na mão do exército nazista, mas ele foi, porque ele dizia que toda teoria ela deve realmente ser vivenciada, e ele não queria deixar os alunos desamparados, os alunos que ele encorajou a sua vida inteira. Então ele diz que sempre que a gente passar por uma dificuldade, que a gente volte a ser criança, porque quando a gente é criança, a gente come quando tem fome, a gente bebe quando tem sede, a gente brinca porque quer brincar, a gente vive o hoje, não fica preso nem no ontem e nem no amanhã, né? Então é um livro que eu adoraria, sim, recomendar, eu gostaria que a humanidade toda lesse, porque ele é muito afetuoso, é uma linguagem leve e a gente realmente termina o livro bastante emocionado. E para a gente ouvir, eu gostaria de indicar para vocês uma cantora pernambucana chamada Flaira Ferro. Ela escreveu, uns 2 anos atrás, inspirada em movimentos estudantis em São Paulo, inspiradas em falas não muito respeitosas, direcionadas à universidade pública, aos estudantes de universidades públicas, e ela disse que numa madrugada essa música veio, e ela escreveu, e o nome dessa música é Os Estudantes, e ela diz assim: na calada da noite, os estudantes fazem o futuro amanhecer. Quem aprendeu a ler e escrever sabe bem que analfabeto jamais voltará a ser. Mesmo que o destino reserve um presidente adoecido e sem amor, a juventude sonha sem pudor. Flor da idade, muito hormônio, não se curva ao opressor. Pode apostar, a rebeldia do aluno é santa. Não senta na apatia da injustiça, agita, inferniza e a rua avança. Escola não tem medo de polícia. Pode apostar, balbúrdia de aluno é o que educa. Ensina ao governante que caduca. Retroceder não é uma opção. Respeito é para quem dá educação. Respeito é para quem dá educação. Respeito é para quem dá educação. Renata, Igor, muito obrigada. As dicas de vocês. Fechando aqui, a
Rosália falou, né? Eu já citei bastante coisa ao longo do caminho, então eu queria agradecer aqui mais uma vez esse dia, né? Esse episódio maravilhoso que está sendo tão incrível. Vou só fechar um pensamento. A Rosália falou sobre a universalização do conhecimento, né? Essa semana eu estou fazendo no meu Instagram pessoal, né? Uma semana de Libras com alguns exercícios nos stories. E um dos comentários foi um rapaz falando assim, tá respondendo tudo certo, ele comentou, eu lembro do básico, porque eu tive isso na escola. Eu falei, você estudou em escola particular? Ele falou assim, não, escola pública, no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, e aí eu fiquei de conversar com ele porque eu queria conhecer onde foi essa escola que ele estudou para saber onde teve Libras básica no ensino fundamental, numa escola pública, porque eu achei isso maravilhoso. Quando a Rosália fala sobre essa universalização do conhecimento, para quem não conhece Libras, é a língua brasileira de sinais, é uma língua que dá acessibilidade e transforma a pessoa surda em indivíduo, porque ela dá a possibilidade de comunicação, ela torna eles comunidade, ela dá uma unidade para essas pessoas que a gente descaracteriza, porque a gente só identifica pessoas e comunicação através da oralidade, né? Então a gente precisa também reconhecer formas de comunicação, que isso também é uma forma de quebrar o nosso próprio egoísmo, é inserir essas pessoas dentro das realidades. Então, fechando aqui minha fala, a literatura espírita e não espírita, para mim, ela sempre começa na infância, né? E ela é sempre uma fonte de educação para a gente romper com esse egoísmo, que a gente passe e convive conosco em nossas estruturas, nas organizações sociais, nas leis e na educação. Eu vou deixar alguns títulos de algumas coisas que eu li para montar esse estudo, mas eu também depois vou mandar para o Gabriel, para a Rosália, alguns livros que são ótimos para trabalhar com evangelização e com família, porque eu sou um ávido colecionador de livros infantis. Essa semana, daqui a 2 dias, meu sobrinho está completando agora, meu sobrinho afilhado completa 1 ano de idade, e ele já tem mais livros do que tudo, porque ele é uma criança síndrome de Down e a gente está se adaptando a uma realidade, e a gente vai vendo aquilo, vai entendendo como o processo cognitivo e desenvolvimento dele, então isso está sendo maravilhoso. Os livros que eu li e que foram incríveis para o meu processo foi o texto que é Educação, na verdade, do Carlos Rodrigues Brandão, que a Renata também citou, o Como Aprendemos, da Lúcia Moisés, o Pensamento e Vida de Emmanuel. E aí eu queria deixar aqui os livros infantis que são Sinto o que Sinto, do Lázaro Ramos, que foi um livro incrível, absolutamente lindo. E 2 livros, um chamado Duas Mães e outro chamado Super Pais. Eu tenho 2 Super Pais, o nome do livro. E aí, como filme, depois eu acho que isso vai estar tudo escrito lá, o Gabriel sempre coloca. Como Eu não, filme rapaz, tem tempo para isso não, que bota lá a Juliana. A gente só passa para ela, senão não dá conta. Tiveram 2 filmes que são o Capitão Fantástico, para quem ainda não assistiu, Muito bom. assista. 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, que é um segundo documentário depois de 5 vezes Favela que foi feito, é um 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, que é um documentário essencial para qualquer um. E eu vou fechar minha fala mais uma vez com uma citação, que é do Boaventura de Souza Santos. Essa citação, eu vi ela quando eu passava em frente a um CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Passava em frente a um CAPS na Tijuca, e essa frase estava estampada no portão, e aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei lendo, relendo, abri a frase, fiquei lendo de novo, fui procurar onde estava publicada. Ela fala o seguinte, para fechar minha fala: nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Boaventura de Souza Santos. Obrigado, gente. Gente, fantástico. Eu indico a série psicológica de Joana de Ângeles, que ela é comentada por Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. Eles são psicólogos indianos que tratam dos assuntos da alma, do comportamento humano com muita clareza, e acho que vale muitíssimo a pena a gente
preparar um café e passar um tempinho na companhia deles. Essa série está disponível gratuitamente no YouTube. E o livro O que aconteceu com nossa infância e o que fizemos com isso, da Laura Gutman. Ela é especialista nas relações entre adultos e crianças, e nesse livro ela trata dos motivos que fizeram a gente sofrer quando novinhos e que nos influenciam até hoje. Influenciam as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, e ela também traz uma possibilidade de como transformá-los em aceitação e autoconhecimento. É um livro valiosíssimo, que eu acho que vale muitíssimo a pena também passar um tempo. E para ouvir, eu indico Amor é para quem ama, do Lenine. E é isso, quero agradecer muitíssimo pela nossa manhã, pelo nosso bate-papo, por tanta riqueza. Foi uma construção muito bonita, muito valorosa, e agradeço muito pela oportunidade. Vamos sair dessa aqui com aquele gosto de, cara, que momento fantástico de nossa encarnação. Que alegria, a gente vai chegar lá no plano, né? Vamos dar a nossa dormida, sei lá, daqui a uns tempos da vida, aí a gente vai falar assim, cara, que tempo maravilhoso a nossa encarnação, aquele momento precioso. Porque foi de uma riqueza, assim, né? Foi de uma troca tão linda. E aí, galera, pra gente não estender mais, por mais que a gente queira, eu vou deixar aqui 3 indicações bem breves. O primeiro é um livro infantil, Bom Dia Cores. Fala da história de um camaleão. A história de um camaleão que ele se adapta de acordo com tudo que está à sua volta, mas o dia chega em que esse camaleão resolve ter a sua própria cor. E ele simplesmente dialoga e mantém a sua opinião, mesmo que todas as estruturas de volta falem para ele ter a cor que ele deveria ter. Esse livro é fantástico. A Helena tem aqui e a gente adora ler esse livro. O outro livro que eu quero indicar para vocês está sendo um terremoto na minha vida. Foi indicação do padre Júlio Lancelotti naquele diálogo com o pastor Henrique Vieira. Eu aprendi que é Vieira, minha amiga Rosália me ensinou. Que é o livro, eu vou mostrar aqui para os meus amigos, mas fica aí, vocês não estão vendo. Que é O Deus Crucificado, de George Moltmann. Gente, pelo amor de Deus, se esta série Egoísmo Estrutural falou ao coração de vocês e vocês sentem a necessidade de refletir Jesus com ela, peguem este livro. Eu estou no início do primeiro capítulo, ele já está mais riscado do que meu próprio caderno. Eu não tenho nem ideia que o negócio tá, né? Então, tá, né? E a minha última indicação. Estamos fazendo parte de um movimento chamado Não Deixem Nos Apagar, que consiste em todos os dias, de 8 às 10, acender pisca-piscas de Natal, ou o que quer que seja, no nosso telhado, na nossa janela. Esse movimento, ele é um movimento popular, ele não é partidarizado, ele não tem uma religião que dita o que vai acontecer. É um movimento, gente, que na melhor das suas intenções tem uma vontade de ser uma voz que clama para que a nossa vida seja protegida, para que ela possa ter a sua atenção necessária, para que ela seja cuidada, que ela seja preservada, e que as mortes que estão acontecendo todos os dias, elas não sejam em vão, que elas continuem brilhando, que elas continuem piscando, que as vozes continuem trazendo o que provavelmente elas trariam se estivessem aqui. Protejam os nossos amores, vamos nos proteger. E todas as vezes que você e eu vermos um pisca-pisca piscando onde quer que seja, sinta que ali há uma voz, sinta que ali há um abraço, que ali há alguém que está somando a sua voz e que está pedindo, cuidem da gente, não deixem nos apagar. E que essa série, gente, ela possa fazer o papel pedagógico que ela tem para fazer, porque ela está fazendo em nós. Estamos nos reconstruindo, estamos nos olhando novamente. E eu deixo aqui uma mensagem de Jesus. Ele vai dizer, aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, encontrará. Existe uma vida estruturada, uma vida que foi edificada, que a gente conhece e que
está dentro das nossas entranhas, fazendo parte da nossa construção e da construção de todos à nossa volta. Quando a gente perder essa vida que é tão difícil, a gente é tão apegado a ela, a gente vai encontrar uma outra vida, onde não mais o egoísmo é estrutural, mas como disse Rosália, o amor é estrutural. A semente que Deus plantou em cada um de nós não será abafada pelo egoísmo, ela será vivificada pelo amor. Que amemos até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, que amemos como revolução, como diz o pastor Henrique Vieira, e que vivifiquemos o nosso coração, como diz Paulo de Tarso. Um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.